Enfim, a prof apareceu. Vamos falar dessa prova discursiva da ALEMA, Assembleia Legislativa do Maranhão. Meu Deus, professora, eu me enrolei todo nessa prova. Estava acostumada a desenvolver a redação por meio de esqueletos, né? Que a prof tá cansada de falar aqui para vocês, para não fazer, para não usar essa estratégia. Como que eu vou me sair nessa prova, professora? Como que eu poderia desenvolver esse texto? E principalmente vou falar com vocês da polêmica que está girando em torno dessa prova. Era obrigatório o uso da primeira pessoa? Tinha que desenvolver a redação em primeira pessoa? Não desenvolvi primeira pessoa, vou perder muitos pontos com isso? Vamos desvendar logo esse mistério, tá bom? Vou conversar sobre tudo isso com vocês hoje, tá? Já adianto, né, já pedindo desculpa, iniciando, antes de começar a aula, pedindo desculpa para vocês, tá? Por não ter aparecido aqui antes. Realmente eu prometi estar aqui na terça-feira passada, né? Eu gosto de vir aqui falar do pós-prova logo após a prova acontecer, né? Ou na segunda ou na terça eu já gosto de aparecer aqui, porque eu sei que vocês ficam ansiosos, nervosos, né? E a gente entende, né, esse nervosismo de vocês. Mas a turma da ALEMA estava lotada e eu estava com mais duas turmas bem cheias, tá? E uma delas, a prova, era no próximo domingo, que foi domingo passado. Eu achei que ia desatolar bastante o meu trabalho, desatolou um pouco, mas não foi significativo, sabe? Então, assim, eu fiquei bem apertada na semana passada e eu só fui me desculpando no Instagram, me desculpando, porque o tempo, gente, que sobrava era para comer e descansar, sabe? Não sobrava tempo para mais nada, né? Graças a Deus. Agora eu estou com duas turmas bem cheias, mas a prova é só para outubro, então eu tô bem tranquila e pude vir aqui conversar com vocês, tá bom? Eu vou colocar a prova, gente, aqui é um bate-papo bem rápido, tá? A gente não é uma aula sobre redação, estruturação, não. A gente vai conversar mesmo sobre essa prova da ALEMA. Eu recebi várias dúvidas de vocês no direct do Instagram, no WhatsApp também. Então, assim, eu vim aqui para esclarecer todas elas, tá bom? Eu anotei aqui quais foram e vou esclarecer todas de uma vez só, beleza? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei a proposta da redação na minha plataforma, tá? Porque a minha aluna me enviou a foto, tinha algumas anotações dela na folha, e também a imagem estava um pouco longe, para recortar, então assim, eu digitei, porque eu sempre gosto de colocar temas de provas anteriores na plataforma, eu acho importante que os alunos treinem, né? Principalmente bem direcionado à banca específica, que será a examinadora, então eu sempre digito o tema, digitei, fica mais fácil de vocês analisarem aqui junto comigo, beleza? Então vamos lá, né? A banca sempre coloca uma coletânea bem curtinha, tá, gente? Um texto motivador bem curtinho mesmo. Dessa vez ela fez uma redação, uma proposta, né, com cara de FCC, né? Trouxe aí um argumento de uma autoridade para embasar esse tema, embasar essa proposta dessa redação, né, de um filósofo alemão. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos que era muito importante que vocês observassem, tá? Para que vocês saíssem bem nessa prova, entendessem bem o que a banca queria, ok? Então, vamos lá, ó. Observe o seguinte texto do filósofo Friedrich Nietzsche. Faz no finalzinho, gente, mas eu não sei falar, não sei pronunciar bem esse Friedrich dele, não. Nietzsche, tá? Enfim, esse filósofo alemão. Então vamos lá entender aqui a perspectiva dele em relação ao assunto principal dessa prova. Então, buscar trabalho pelo salário, nisso quase todos os homens dos países civilizados são iguais. Então ele está colocando aqui um ponto de vista aqui de buscar o trabalho pelo salário, ok? Para eles, o trabalho é um meio, não um fim em si, e por isso são pouco refinados na escolha do trabalho, desde que proporcione uma boa renda. Então, primeiro ele traz aqui um pensamento, uma perspectiva acerca do trabalho. Aquelas pessoas que trabalham pelo salário. Então, eles querem trabalhar ali pelo dinheiro mesmo, independente de prazer ou não, independente de qualidade de vida ou não, eles querem o quê? Salário, tá? Um bom salário no final do mês para eles.
está excelente. Então, ponto de vista de determinadas pessoas, tá? E depois ele vai fazer um contraponto aqui, tá? Um outro ponto de vista. Aí vem aqui, ó, um mas, tá? Uma conjunção que traz a ideia de adversidade. Então, aqui é uma outra opinião, tá? Acerca do trabalho. Mas existem seres raros que preferem morrer a trabalhar sem ter prazer no trabalho. São aqueles seletivos, difíceis de satisfazer, aos quais não serve uma boa renda, se o trabalho mesmo não for o maior de todas as rendas. Então, assim, óbvio, as pessoas querem, sim, um bom salário, uma boa renda, mas não é o principal, entende aqui? Então, se o trabalho, eles tiverem um trabalho ruim, para ele não serve, mesmo que tenham uma remuneração bacana. Perfeito até aqui? A essa rara espécie de homem pertencem os artistas e contemplativos de todos os gêneros, mas também os ociosos, que passam a vida a caçar em viagens, em atividades amorosas e aventuras. Todos esses, tá? Ainda tá falando da perspectiva de quem quer trabalhar por prazer, tá? Todos esses querem o trabalho e a necessidade enquanto estejam associados ao prazer. Perfeito? E até o mais duro e difícil trabalho, se tiver de ser. Ok? Sendo duro, sendo difícil, dá prazer, é o que eles querem. Vamos lá. De outro modo, são de uma resoluta indolência, ainda que ele traga miséria, desonra, perigo para a saúde e a vida. Não é o tédio que eles tantos receiam, mas o trabalho sem prazer. Necessitam mesmo de muito tédio para serem bem-sucedidos no seu trabalho. Então aqui, gente, é de 1882, tá? Esse texto, ok? Então vamos pensar aqui. Então aqui, gente, a banca trouxe duas perspectivas, né? De pessoas que trabalham por prazer, né? Independente da situação, né? Às vezes trabalhos com alta periculosidade, que tem risco de vida, risco de saúde, né? Igual tá falando aí no texto. E tem o outro lado, das pessoas que querem o dinheiro, querem o meu faz-me rir, né? Como a gente diz, no final do mês. Independente se é bom, se é ruim, se eu vou trabalhar muito, se eu vou trabalhar pouco. Ai, não gosto, detesto aquele trabalho, mas ganho muito bem, então tá ok. Entende aqui isso? Então ele tá trazendo aqui dois posicionamentos acerca do trabalho. Vamos lá, vamos continuar aqui. Esse texto trata das relações das pessoas com o trabalho no século XIX, tá? Então não é algo atual. E você? Qual a sua visão de trabalho? Qual a sua visão do trabalho em sua vida? Então aqui, você é aquela pessoa, como você deveria se posicionar acerca desse tema? Você é aquele indivíduo que trabalha por prazer? Não importa se você ganhe tão bem, mas você quer trabalhar por prazer. Se ganhar muito bem, melhor ainda. Mas você prefere um trabalho, né? Que você vai ter muito o que fazer, trabalhar demais, mas você gosta daquilo, né? E tem uma remuneração mediana, a um trabalho que você trabalhe pouco, mas é chato, você não gosta, é uma função que não te agrada e tem um salário muito bom, tá? Então é isso aqui. O que você acha acerca disso? Qual é o seu posicionamento acerca desse assunto, tá? Então eu, Daniela, eu gosto de trabalhar por prazer, tá? Eu gosto de trabalhar por prazer. Eu sou desses raros aí que gosta de caçar, que prefere a liberdade à segurança. Então eu gosto de fazer igual, né? Eu, graças a Deus, trabalho no que eu amo. E são poucas pessoas nesse Brasil nosso que tem essa oportunidade. Graças a Deus, sou muito bem remunerada por isso. Acho que quando você trabalha com o que você gosta e você coloca amor naquilo que você faz, e o objetivo também é ajudar outras pessoas, dificilmente você será mal remunerado, tá? Dificilmente, tá bom? Então, assim, e você? Ah, não, eu não tô nem aí pra prazer, não, gente. Eu quero chegar lá, trabalhar, ter um bom dinheiro no final do mês, nas minhas férias, eu vou curtir o meu prazer. Então, era isso daqui. Vocês tinham que se posicionar acerca dessa perspectiva que estava ali no texto motivador, tá? Na coletânea aqui, no texto desse filósofo alemão. Perfeito? E aí, então ali, gente, na introdução, você tinha que declarar o seu posicionamento.
tá? Se você é aquela pessoa, igual eu expliquei, que trabalha por prazer, ou é aquela pessoa que trabalha pelo salário. Perfeito? Como você o encara? Tá? Então, como você o encara, você vai escolher duas formas, tá? De dizer como que você encara isso, ok? Com relação a esse trabalho, ou pelo salário, ou pela questão do prazer, tá? Então, você vai dizer o que você pensa a respeito, num texto dissertativo em linguagem culta, com no mínimo 15, no máximo 20 linhas, que isso daqui já estava em edital, perfeito? Então, como você encara, né? A primeira pergunta você vai declarar lá na sua introdução, tá? Por quê? Porque a sua tese, é o seu posicionamento, a gente faz isso no parágrafo de introdução, e depois você vai trazer ali um encaminhamento argumentativo. Na introdução mesmo, você vai escrever como que você encara isso, perfeito? E aí você vai apresentar duas formas que você encara, uma você vai desenvolver no D1 e a outra você vai desenvolver no D2, tá? A galera aí que foi mentorada por mim, que foi da minha turma da Alema e que adquiriram o e-book Guia de Atualidades, porque eu sei que não foram todos que entraram logo no início da turma, né? Geralmente esses pacotes que eu dou o e-book de bônus para vocês são os que garantem, né, logo no início da abertura da turma, mas tem alguns alunos também que compraram depois. Lá nesse guia de atualidades que eu montei para vocês, que eu monto 2 vezes por ano, porque eu tenho que atualizá-lo, tinha um campo, né, uma parte específica de fundamentações acerca de trabalho. Então, quem destrinchou bastante esse material, porque é um material grande, complexo, que dá embasamento para vocês fazerem todos os tipos textuais, tá? Vocês vão conseguir ali informações que vocês podem colocar em todas as redações de vocês. Então, tem uma parte específica acerca do trabalho lá. Então, assim, frases de filósofos, filmes, série, eu não lembro se tinha, tá? Obras, tudo que vocês podem citar, tá? E evitem, gente, fazer citação direta, ok? Faz citação indireta mesmo, que vocês podem falar com a forma de vocês, que vocês entenderam, que vocês interpretaram aquele argumento, ou aquele filme, ou aquele livro, tá? Então, assim, eu gosto da citação indireta, porque a gente pode usar as nossas palavras, tá? A nossa visão acerca daquele repertório, ok? Para ter uma nota legal, gente, para ter uma nota gabaritar o critério que avalia a argumentação, a gente precisa trazer o nosso posicionamento e embasá-los por meio de fundamentação, tá? De algo de conhecimento geral que você coloca no seu texto para transmitir credibilidade. Então, era necessário apresentar uma contextualização na introdução e em cada parágrafo de desenvolvimento. Prof, eu não lembrei, tá? Eu citei exemplos, eu dei exemplos do dia a dia, de trabalho, das informações que eu tenho acerca de tecnologia, enfim, eu trouxe outras fundamentações, tá? Aqui ia ser muito interessante trazer séries e filmes, né, que falam acerca disso, de pessoas que dão esse valor pro trabalho, ou pessoas que trabalham somente por dinheiro mesmo, né? Teve alunos meus que citaram como que chama, gente, aquele seriado? Todo Mundo Odeia o Chris? Todo Mundo Odeia o Chris. Acho que é esse o nome mesmo. Do cara lá que tinha 2 empregos, que ele sempre falava, eu tenho 2 empregos, né? Que você via que ele tava sempre cansado, sempre estressado, e a justificativa dele era eu tenho 2 empregos. Então, assim, as pessoas usaram esse seriado. Então, gente, não é difícil fundamentar um texto. Realmente, lá no dia da prova, com ansiedade, com nervosismo, atrapalha vocês lembrarem de alguma coisa para citar. Mas a banca, ela não quer que vocês decorem nada, ela não quer decoreba, ela não quer esqueletinho. Por isso que a FGV monta a proposta de redação desse jeito aí, porque não cabe, não tem como. Esqueletinho, gente, pro Enem super dá. Muito bom, fica excelentes textos com esqueletos. Tirando o Enem, gente, não dá para fazer texto com esqueleto, vocês têm que tirar isso da vida de vocês, tá? Fez o Enem, tirou uma nota legal, 900 mais, arrasou, acabou, esquece esqueleto. Não dá para usar esqueleto em prova de concurso. Teve pessoas, né, teve alunos que fizeram até proposta de intervenção, gente, na conclusão para esse texto. Desculpa, mas é muito difícil você conseguir desenvolver de acordo com como a banca colocou aqui os questionamentos dela, quando ela montou aqui o comando da questão discursiva, para a gente fazer uma proposta de intervenção.
Aqui no caso é um resumo mesmo. Ah, professora, eu quis problematizar, né? Alguns alunos conversaram comigo lá no direct. Aí eu problematizei o tema, e aí eu falei que eu quero trabalhar por prazer e coloquei essa dificuldade que se tem hoje de conseguir um trabalho por prazer. E aí, como eu, né, tratei o tema de uma forma que eu problematizei o assunto, então eu fiz uma proposta de intervenção. Gente, tem que ver, tá? Tem que ver que cada caso é um caso. Redação é algo muito autoral, né? Então a gente tem que avaliar. Tem alunos que são muito perspicazes, né? São alunos que conseguem fazer ali um texto, eles são bem marotos ali na hora de desenvolver, que eles conseguem desenrolar aí. Na hora um tem que você pensa, né? Não, gente, essa visão dessa pessoa tá meio fora do contexto. Mas na hora que você lê o texto por completo, você vê que ficou muito bom, que a pessoa conseguiu ali trazer a ideia dela, deixar algo bem diferente, né, do que era esperado de acordo com a proposta, e ficou muito legal. Então, cada caso é um caso, tá? Coloque aqui para mim nos comentários como que você desenvolveu esse texto. Vamos bater um papo e vamos discutir essa questão. Como que você desenvolveu? Você problematizou? Você fez proposta de intervenção? Mas como que foi o seu argumento? Como que você argumentou? Você lembrou de apresentar o seu posicionamento, a sua tese lá na introdução? A sua tese teve a ver com o pensamento desse filósofo alemão? E aí, como que foi isso? Conta aqui, vamos discutir, vamos ver aí, porque saem, gente, coisas incríveis, tá? Saem textos, assim, muito criativos, né? Enfim, vamos falar aqui do que vocês estão esperando, aguardando ansiosamente, né? Acerca do uso da primeira pessoa. É algo muito importante para a gente falar aqui. Por quê, né? Vamos lá. Aqui a banca colocou, olha. E você? Qual a sua visão no trabalho em sua vida, como você o encara, tá? Então aqui o tempo todo a banca induzia o texto a ser escrito em primeira pessoa, tá? Embaixo está falando que é um texto dissertativo argumentativo em norma culta, beleza? Nada fora do esperado. Então, gente, o que eu quero conversar com vocês acerca do texto dissertativo argumentativo? Qual que é a principal característica do texto dissertativo argumentativo? O texto, esse tipo textual, a gente vai apresentar um posicionamento acerca de um assunto, tá? Juntamente com os seus recortes, que é a forma como a banca delimita ali aquele assunto. Então, você vai apresentar um posicionamento, um ponto de vista seu, tá? Isso é importante. Seu, e você vai defendê-lo por meio de argumentos baseados em fundamentações, argumentos fundamentados e consistentes, tá? Esse é o objetivo do texto dissertativo argumentativo. Perfeito? É recomendável que esse texto não seja escrito em primeira pessoa. Por quê? Porque você vai apresentar um posicionamento, você vai defender um ponto de vista, e para que você passe credibilidade acerca desse ponto de vista, você tem que fazê-lo de forma impessoal, tá? Por isso que eu sempre oriento aos meus alunos não colocar sentimentalismo, infelizmente, absurdo, quando eles vão escrever os textos, tá? Então, assim, aquele escritor, ele é um escritor observador da situação, tá? É como se ele não participasse, ele fosse um mediador daquela situação. Como se eu fosse uma advogada, eu fosse defender uma pessoa, um assunto, sabe? Mas eu tô ali defendendo, eu não faço parte, entende? Não foi eu que cometi aquele crime, eu não sou testemunha, eu não sou vítima, eu não sou réu, eu estou ali para defender. Tá? Então aí eles defendem aquele ponto de vista, eles têm os argumentos dele, mas eles têm que provar, eles têm que ter argumentos fundamentados, né, que são as provas. É o que a gente faz quando a gente tá ali escrevendo um texto dissertativo argumentativo, entende? Tá? Isso, gente, é o recomendável. Não há nada em nenhuma literatura, tá? Isso eu tenho muitos livros aqui, eu leio, eu estudo bastante. Não tem nenhum livro que fala que é proibido escrever um texto dissertativo argumentativo em primeira pessoa. Ficou claro isso? Então, o melhor,
o recomendável é escrever o texto de forma impessoal, terceira pessoa do singular, e utilizar os verbos pronominais, que fica até mais impessoal ainda, ok? Não usar a primeira pessoa. Então, gente, aqui tá o correto mesmo. Então, assim, sempre quando a gente vai fazer uma redação, tá? Eu expliquei bem para vocês entenderem aqui de forma técnica, tá? Acerca do texto dissertativo argumentativo. Então, independente se a banca coloca e você e sua opinião, qualquer redação, tá? Que vai cobrar um texto dissertativo argumentativo, é a sua opinião, está implícito ali, que é a sua opinião, é o que você acha, é o que você pensa, mas é aquilo ali, é o que você acha, o que você pensa, tá? Só que a banca não coloca. Dessa vez a FGV colocou, tá? Então, assim, os meus alunos, a maioria ficou desesperado, né? Saiu da prova, professora, tava induzindo a escrever em primeira pessoa, agora eu tô preocupada, e aí eu vou perder muitos pontos. Gente, o correto é a banca não descontar nem do que escreveu em primeira pessoa e nem dos que não escreveram em primeira pessoa, tá? Porque ali embaixo tá bem claro, texto dissertativo argumentativo, é um texto que não é recomendável escrever em primeira pessoa, tá? Ponto. A banca colocou e você e sua opinião, independente quando a banca não coloca e você e sua opinião, isso para qualquer concurso, para qualquer banca, é a sua opinião, é o que você pensa, tá? Mesmo assim, você não vai escrever em primeira pessoa. Então, o correto aqui é a banca não descontar de ninguém, avaliar a consistência dos argumentos, se realmente a defesa da tese tem a ver com o texto motivador, com o assunto cobrado, né? Se esses argumentos eles estão bem fundamentados, um texto coeso, coerente, né? A estrutura correta de um texto dissertativo argumentativo. Então, o correto da banca avaliar isso, tá? E não entrar nessa polêmica de primeira pessoa ou não primeira pessoa, entende? Mais uma vez, eu quero deixar claro isso para vocês, é o correto, tá? É o correto pela forma que ela montou ali a proposta de redação, tá? Na minha opinião, quem escreveu o texto em primeira pessoa não deve ter o desconto, porque a banca induziu que esse texto fosse escrito em primeira pessoa, e quem não escreveu em primeira pessoa está atendendo a principal característica do texto dissertativo argumentativo, ok? Então, correto, mais uma vez, o correto é ela não descontar de ninguém, de nenhum dos dois, tá? Mas vamos aguardar aí a postura da banca. Eu acredito que ela vai se posicionar dessa forma, tá? Ela não vai descontar. Nem quem escreveu em primeira e nem quem não escreveu em primeira também não vai ter o desconto, tá? Então a gente vai esperar, né? Vamos aguardar o posicionamento da banca, porque não justifica ela descontar de qualquer aluno que não escreveu o texto em primeira pessoa, tá, gente? Eu acredito que a FGV não é essas bancas da bagunça, né? Igual a maioria aí que a gente vê. Eu gosto muito da FGV, são as minhas principais, né? As que eu mais gosto, as minhas favoritas são Sebrasp em primeiro lugar e depois FGV. Eu gosto muito. E terceiro, FCC, tá? Para prova discursiva, viu, gente? Porque faz um tempo que eu não trabalho com prova objetiva, mas com prova discursiva são as minhas favoritas, as que eu gosto mais, eles são bem justos, sabe? Então, vamos aguardar o posicionamento da banca, beleza? Deixa aqui para mim nos comentários se você escreveu em primeira pessoa, se você não escreveu em primeira pessoa, como que foi, se você tá mais aliviado agora, se tá mais tranquilo, porque eu vi, gente, algumas aulas de alguns professores falando que era obrigatório escrever em primeira pessoa, por isso que os alunos, né, enlouqueceram, ficaram enfurecidos ali no meu telefone, não parou de chamar, não parou de receber notificação 1 minuto no domingo, né? Alguns professores já vão ali pós-provas, já vão gravar aulas, eu vi vários falando que era obrigatório escrever em primeira pessoa e nada justifica, né? A partir do momento em que a gente tem um texto dissertativo argumentativo. Perfeito? Tranquilo, espero ter tranquilizado o coração de vocês, mas vamos aguardar a postura da banca, né? E a gente vai brigar na fase de recursos, tá bom? Eu vou deixar a minha central de atendimento aqui embaixo para vocês,
tá? Na fase de recurso, obviamente, eu vou trabalhar para essa prova e vocês entrem em contato comigo que a gente vai ver o que pode fazer, ver o que foi descontado, tá? Porque às vezes vocês acham que o que descontou ali foi porque você não escreveu o texto em primeira pessoa e na verdade não é, né? A gente realmente tem problemas de estrutura ali no seu texto, tá? Tem alguns problemas coesivos no seu texto, então eu vou avaliar e dizer o que foi descontado, tá bom? Beijo e até a próxima!